Irmãos, quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor. Amém? Para nós é motivo de muita alegria estarmos aqui reunidos nessa manhã com os irmãos aqui da congregação do Delmar Braga, especialmente também porque temos a oportunidade de trazer a palavra de Deus. Então nós agradecemos aos irmãos que dirigem a congregação, nosso irmão missionário Carlos Eduardo, pelo convite. E convido os irmãos para que abram as suas Bíblias no livro do Gênesis. Livro do Gênesis, primeiro livro de Moisés, primeiro livro da Bíblia, chamado Gênesis, capítulo 32. Gênesis 32. Nós iremos refletir nessa manhã, de maneira breve, bastante objetiva, sobre os versículos 22 a 32. Gênesis, capítulo 32, versos 22 ao 32. Repetindo o texto, Gênesis capítulo 32, versos 22 até o 32. Eu vou ler o texto e em seguida nós iremos nos reportar a ele à medida que fizermos a exposição. Diz assim a palavra do Senhor: Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fez-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só. E lutava com ele um homem, até ao romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: Deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: Não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? E ele respondeu: Jacó. Então disse: Já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó: Dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: Por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Àquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: Vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel, e manquejava de uma coxa. Por isso, os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Essa é, irmãos, a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, bendito Pai, nós temos, ó Deus, diante de nós a Tua palavra aberta e pedimos, ó Deus, a iluminação do Teu Espírito, porque sem Ti nós nada podemos fazer. Nos ajuda, ó Deus, para que possamos compreender a Tua palavra, para que possamos, ó Deus, ouvir, não apenas com os ouvidos, mas que possamos, ó Deus, compreender com o nosso coração. Que essa palavra, ó Deus, cause em nós transformação, produza, ó Deus, em nós mudança de vida, gratidão ao Senhor, frutos dignos do arrependimento. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, quem aqui já tomou uma surra? Né? Talvez não seja a melhor forma de introduzir um sermão, talvez nem seja muito educado perguntar, mas eu acredito que boa parte de nós aqui já tomou uma surra, pelo menos uma, né? Umazinha. Isso não é para mim não, né? O pessoal mais antigo já tomou mais do que os mais novos, provavelmente. Eu lembro de ter tomado uma. Eu acho que eu só tomei essa até hoje. Eu não era muito afeito à ideia de tomar banho, não era algo que me agradava muito, e em uma certa ocasião, dando um certo trabalho para tomar banho, minha mãe pegou aquela mangueira que saía do chuveiro, né? Tem chuveiro que até hoje tem, tirou aquela mangueirinha e aí o resto é história. Mas, irmãos, sempre há alguma coisa que você pode aprender quando você apanha, quando você toma uma surra. Veja, é doloroso você apanhar dos seus pais, né? É vergonhoso você apanhar na rua dos amigos, na escola, dos colegas, enfim, mas o fato de você apanhar sempre causa, né, ou pelo menos deveria causar, e na maioria das pessoas causa, né, um certo aprendizado. Seja porque aquilo ali me ensinou alguma coisa, no meu caso me ensinou que eu precisava tomar banho, seja porque você ficou com aquilo ali marcado, né? Foi uma coisa dolorida, foi uma coisa vergonhosa. De alguma forma, o fato de você apanhar, de você sofrer uma agressão, seja dos seus pais, dos seus vizinhos, dos colegas, no jogo de futebol, mas a ideia do castigo físico, né, impõe no ser humano algum tipo de aprendizado. E, irmãos, muito maior é esse impacto, muito maior é esse aprendizado quando o indivíduo apanha de ninguém menos que o próprio Deus.
O texto que nós acabamos de ler aqui relata a história de Jacó enfrentando um combate físico, uma luta corporal, e à medida que a narrativa se desenrola, nós vemos que Jacó estava lutando não com um homem qualquer, não com um homem desconhecido, mas Jacó lutou fisicamente com quem? Com o próprio Deus. É algo, irmãos, que nos chama a atenção, que pode até nos chocar no primeiro momento, né, sobre vários aspectos, sobre o fato de Deus entrar num combate corporal com um homem, seja pelo fato, né, desse homem prevalecer sobre Deus durante esse combate. O texto nos mostra que foi uma luta difícil, foi uma luta dura, né, e em um certo momento Jacó parecia que ia vencer aquele combate corporal, aquela briga. Mas, irmãos, para nós compreendermos de fato o significado desse texto, que para nós pode ser até um pouco chocante a princípio, nós temos que ter uma ideia do contexto. O que é que acontecia naquele momento na vida de Jacó, que faz com que esse combate físico, essa luta, tenha, né, se revestido de um significado profundo na vida desse homem. Jacó, como nós sabemos, ele era um homem que era conhecido, né, pela sua habilidade de enganar. O seu próprio nome, a palavra Jacó, significa suplantador ou enganador. E nós percebemos desde os primeiros relatos sobre a vida de Jacó que essa era a característica marcante da sua personalidade. Jacó era um homem que buscava, por meio de artifícios, conseguir as coisas. Ele era um enganador, ele era um suplantador. Jacó era a pessoa que queria ter vantagem nas coisas. Jacó era a pessoa que queria conseguir as coisas, mas por meios alternativos, por meios escusos. Não através da honestidade, não através da verdade, da franqueza, mas através do expediente, através do engano, do engodo. E foi assim, irmãos, que Jacó conseguiu, né, o seu direito à primogenitura. Ele recebe Esaú, que vinha exausto do campo, e oferece comida em troca do seu direito de primogenitura. Jacó, obviamente, ele tinha sua parcela de culpa naquilo que ele fez. Ele foi profano. Ele não julgou aquele direito como algo de valor. Mas Jacó se aproveitou da fraqueza de Esaú e trocou o direito de primogenitura, de ser o filho primogênito, por um prato de comida. Posteriormente, visando herdar, né, os bens de Jacó, ele arma ali juntamente com sua mãe um plano, né, e se passa pelo seu irmão. Os irmãos sabem da história, né? Jacó pega uma roupa de Esaú para ficar com o cheiro de Esaú, cobre os seus braços com peles de animais, porque Esaú era um homem peludo, Jacó era um homem sem pelo. E aproveitando-se de que seu pai já era cego, né, ele se faz passar por Esaú e recebe a bênção ali do seu pai Isaac. E depois que isso acontece, irmãos, Esaú toma conhecimento daquilo e decide, né, assim que meu pai morrer, eu me vingo de Jacó. Assim que Isaac falecer, assim que meu pai morrer, eu vou me vingar do meu irmão. E a mãe de Jacó ouve aquelas palavras e, para não ver os seus filhos derramando sangue um do outro, né, ela chega e diz para Jacó: Jacó, vai embora, vai para a terra do seu avô, vai para a terra do meu pai e vive lá, né, até que a ira do teu irmão se passe. E assim, irmão, Jacó sai, deixa seu pai, deixa sua mãe, deixa seu irmão e vai para uma terra distante, para a terra do seu avô, e ali ele vive muitos anos. Ali ele constitui família, ele casa com Lia, casa com Raquel, tem aí os seus 11 filhos, como o texto nos diz. Mas em um determinado momento, Deus chega para Jacó e diz: Jacó, volta, sai dessa terra, sai da terra de Arã e volta para a terra que eu prometi dar a você. E Jacó, então, irmãos, pega ali suas esposas, suas servas, seus filhos, todo o gado que ele conseguiu construir, todo o seu patrimônio, animais, ovelhas, bois, vacas, jumentos, cavalos, camelos, e parte, né, em direção à sua terra natal. Porém, irmãos, em um determinado momento ele teria que passar pela terra onde morava quem? Esaú. E ali ele se lembra de todas as vezes em que ele enganou Saul. Ele se lembra que Saul o havia jurado de morte. E aí, quando ele está prestes a transpor ali o ribeiro do Rio Jordão, quando ele está prestes a entrar no território do seu irmão, né, ele ora a Deus e pede a Deus que Deus tivesse misericórdia dele, porque ele sabia, ele tinha certeza que assim que Esaú o encontrasse, ele o mataria. E percebe, irmãos, que é nesse contexto, quando Jacó está atravessando aquele rio com suas esposas, suas servas, seus filhos, seu gado, é nesse contexto, quando ele está atravessando esse rio, que se dá esse combate que nós acabamos de ler. No momento mais crítico, irmãos, da vida de Jacó, Deus aparece até ele. Mas veja que Deus aparece para Jacó não para confortá-lo. Deus aparece para Jacó não para dar-lhe ânimo,
não para dizer a ele palavras consoladoras, não para dar aquela força, não para dizer Jacó, vai lá, vai dar tudo certo, não. Mas Deus aparece para Jacó para quê? Para brigar com ele, para bater nele. Irmãos, é difícil nós compreendermos o motivo disso sem que nós tenhamos em mente as palavras do apóstolo São Tiago, lá capítulo 1, versículos 2 e 4, onde ele diz que as provações servem, irmãos, para nos dar perseverança, para que a perseverança nos torne homens completos, mulheres completas, íntegras. A ideia, irmãos, de Deus aqui em lutar com Jacó era fazer com que Jacó tivesse a sua vida transformada, para que ele tivesse a sua vida mudada. Além de todas as provações que Jacó já vinha enfrentando, além do medo que ele tinha do seu irmão, que vinha contra ele com um exército de 400 homens, Jacó precisava ter o seu coração ainda transformado. E aprove a Deus que isso acontecesse por meio de uma luta. Por isso que Jacó briga com Deus, ou melhor, por isso que Deus briga com Jacó. O texto vai nos dar justamente essa ideia, de que não era Jacó que lutava com aquele homem, mas era o homem que lutava contra Jacó. Por quê, irmãos? Porque Deus resolve entrar numa luta corporal com aquele homem, porque queria que Jacó aprendesse algo que mudaria a sua vida. Ele precisava ser transformado, e a forma que Deus encontrou, irmãos, foi essa, foi uma luta, uma briga. Olhando alguns detalhes desse evento, desse fato, nós constatamos, irmãos, algumas coisas. Por exemplo, versículo 22 diz assim: levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Verso 23, tomou-os e fez-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia. Percebe, irmãos, que isso aqui não era uma tarefa lá muito fácil, né? Tudo bem que era um val, ou seja, era um local em que o rio era raso, você podia atravessar aquilo ali a pé, mas não era simplesmente atravessar a rua do outro lado. Certamente havia perigos aqui envolvidos, havia crianças pequenas, mulheres, havia ligado, boi, vaca, ovelha, camelo, jumento, cavalo. Foi todo um trabalho de um dia inteiro, tanto é que o texto vai dizer que o serviço de transportar aquelas pessoas e aqueles animais só terminou à noite. Mas o verso 23 e 24 diz assim: ficando ele só. Percebe, irmãos, que Jacó, ele luta com Deus no momento em que ele está sozinho. E muitas vezes, irmãos, nós vamos enfrentar as provações das nossas vidas sozinhos. É verdade que nós temos família que nos apoia, é verdade que nós temos esposa, as esposas têm filhos, as mães têm os seus filhos, os filhos têm seus pais, nós temos uns aos outros, mas o fato, irmãos, é que quando Deus quer trabalhar conosco, quando nós enfrentamos a dificuldade, a aprovação, nós vamos fazer isso sozinhos. Vencer a tentação, suportar a provação é algo que nós até podemos contar com a ajuda uns dos outros e nós devemos nos ajudar. Mas no final das contas, irmãos, é algo que tem que ser feito entre você e Deus. Seu pai não pode fazer isso por você. Sua esposa não pode, você não pode fazer por ela. Os presbíteros da igreja não podem fazer isso por você. Esse é o tipo de coisa, irmãos, que nós fazemos sozinhos. Moisés, quando lutou com Deus em oração ali na sarça, ele estava sozinho. Jeremias, quando orava pedindo para que Deus tivesse misericórdia de Jerusalém, Jeremias estava ali sozinho. Jesus, quando orou ali no jardim do Getsemane, ele estava sozinho. Percebe, irmãos, que a provação, a tentação, as dificuldades da vida cristã, em última instância, elas são travadas de forma solitária. No final das contas, irmãos, vai ser você e Deus. Mas percebe, irmãos, também que naquela luta Jacó não apenas estava sozinho, mas naquela luta Jacó ele foi levado à exaustão. E aqui, irmãos, a gente tem que imaginar que o que aconteceu aqui foi uma briga mesmo. Não foi assim aquele empurra-empurra, né, de jogo de futebol, né, que a turma do deixa disso separa, não. Foi briga. Esse texto sempre me chamou a atenção, porque quando eu era criança, eu tinha uma Bíblia ilustrada, minha mãe deve ter essa Bíblia até hoje. Mãe gosta, né, de guardar essas coisas, ela deve ter até hoje. E tinha uma cena, né, do livro de Gênesis que mostrava exatamente o que aconteceu, ou algo muito próximo. Né? Eram 2 homens que se agarravam assim, um pegava o cabelo do outro e o outro estava com o punho fechado. Você via que de fato aquilo ali era uma luta. Você via pela expressão daquele desenho, os músculos estavam tensionados. Você via a expressão da face, né, as roupas daqueles 2 homens sujas de terra. E é interessante que a palavra lutar, que é trazido aqui do hebraico, né, traduzido como português, a palavra aqui significa literalmente poeira. Então esses homens passaram a noite toda virando pelo chão, lutando. Veja, foi uma luta, irmãos, uma luta séria.
E essa luta foi de tal modo que Jacó foi levado até a exaustão. Percebam que essa luta começa de noite, diz o verso 22, e só terminou de dia, diz o verso 24, ficando ele só. Lutava com ele um homem até ao romper do dia. Veja, não eram 5 rounds de 15 minutos, né, com juiz, com ré, não. Essa luta começou de noite e só terminou quando o dia amanheceu. Jacó, irmãos, certamente estava exausto. Irmãos, Jacó era um homem forte. E nós sabemos disso porque quando ele conhece Raquel, o texto vai dizer que ele estava sentado no poço e os outros homens esperavam que todo mundo chegasse para que fosse tirada a tampa do poço. E o texto vai dizer que quando Jacó viu Raquel chegando com as ovelhas do seu pai, Jacó sozinho foi lá, tirou a tampa do poço, tirou água, deu de beber a todo mundo, depois sozinho ele foi lá e colocou a tampa do poço de novo. Veja, Jacó era um homem forte fisicamente. Não só forte, mas Jacó era um homem que tinha muita resistência física. Veja, ele foi pastor das ovelhas do seu sogro durante, no mínimo, aí 20 anos. E pastorear ovelhas, irmãos, era um serviço difícil. Era suportar o calor do dia, suportar a geada da noite, espantar animais selvagens, subir os penhascos para conduzir as ovelhas, entrar nos vales para salvar as ovelhas que caíam lá. Era um homem que estava habituado ao esforço físico. Jacó não era um coitado, Jacó não era um homem fraco, Jacó era um homem forte e era um homem resistente. Mas ainda assim, aquela luta se travou sem que Jacó pudesse vencer. O dia amanhece e Jacó está ali ensopado de suor, cheio de hematomas, com sangramento, com a roupa suja de terra, mas estava lá. Muitas vezes, irmãos, na vida cristã nós vamos enfrentar dificuldades e muitas vezes Deus vai querer nos levar, parece que até o limite. Nas tentações que nós enfrentamos, nas perdas que nós sofremos, nas decepções que as pessoas próximas nos dão. Veja, muitas coisas nas nossas vidas, muitas vezes, vão parecer além da nossa capacidade. Deus muitas vezes nos conduz, irmãos, até esse extremo. Embora nós tenhamos a garantia, como diz o apóstolo Paulo, de que não há nenhuma tentação que não seja humana. Deus nos dá a capacidade de suportar, mas isso não quer dizer que é fácil. Muitas vezes nós vamos ser levados por Deus ao nosso extremo, ao extremo das nossas forças. É da vontade de Deus, irmãos, que muitas vezes seja assim. Mas por fim, olhando ainda essa luta, essa briga, nós vemos que Jacó foi levado a se prostrar. O texto vai dizer que em um determinado momento, Deus parecia não mais suportar lutar com Jacó, viu que Jacó realmente não ia desistir. E é interessante que o texto diz que aquele homem toca na articulação da coxa de Jacó. Ele toca aqui na região do quadril, onde o fêmur se encaixa com o acetábulo, né, na bacia. E aquele homem, aquele anjo, o próprio Deus, toca na perna de Jacó e imediatamente aquela articulação ela é luxada. A cabeça do fêmur desloca da bacia e assim ele perde completamente a sua força. Natasha poderia explicar isso aí muito melhor para nós, mas o quadril, né, é o centro de gravidade do corpo. Veja, o lutador, ele precisa, porque toda a sua força no primeiro momento vem do quadril. O boxeador, quando ele vai desferir o golpe, ele joga o seu quadril para frente. Veja, ele não só usa o braço, mas ele joga o peso do corpo. Veja, sem o apoio do quadril, o lutador ele não tem força para nada. Deus toca na coxa de Jacó e imediatamente aquela coxa sai do lugar. Ele perde a força e ali ele cai prostrado. Acabou a luta para Jacó. Por mais forte que ele fosse, por mais força física que ele tivesse, por mais resistência que ele pudesse ter, mas com apenas um toque, Deus fez com que aquele homem finalmente caísse por terra. Ele é levado a se prostrar. E eu gosto de imaginar que Jacó, mesmo prostrado, mas ainda assim ele não desistiu. Ele se agarra com as roupas daquele homem. Ele se agarra e diz: eu não te deixarei ir, se não me abençoares. Percebe, irmãos, que muitas vezes, nas dificuldades da vida cristã, nas tentações, nas provações, muitas vezes, Deus não vai parar até que nós estejamos prostrados, até que nós tenhamos desistido do nosso orgulho, até que nós tenhamos desistido da nossa justiça própria, do nosso amor próprio. Deus não vai parar até que nós nos rendamos completamente. Foi necessário que Saulo, caísse do cavalo, ficasse 3 dias cego, para que o seu orgulho pudesse ser abatido. Manassés precisou ser levado cativo até a Babilônia, para que pudesse se arrepender. Jonas precisou ser engolido pelo peixe, para que finalmente ele pudesse desistir dos seus próprios planos. Muitas vezes, irmãos, Deus ele vai nos deixar prostrado. Ele vai tirar o nosso ponto de apoio. Assim como o quadril é o ponto de apoio do lutador, Deus muitas vezes vai tirar as nossas muletas.
ele vai tirar o nosso ponto de apoio, porque Deus nos quer de fato rendidos, prostrados, desarmados. E foi assim, irmãos, sozinho, exausto, prostrado, que Jacó finalmente estava pronto para ser transformado num outro homem. A semelhança da visão que Jeremias teve do oleiro, que ele desmancha aquele vaso que está torto para que possa fazer um novo vaso, Deus fez isso com Jacó. Deus deixou Jacó sozinho, cansado, prostrado, para agora sim transformar a vida daquele homem. Aquele homem que estava sozinho, exausto, no chão, se levantaria dali como um novo homem. Mas como Deus fez isso, irmãos? Primeiro, Deus fez com que Jacó clamasse a Deus. Isso aí está no verso 26. Disse este, Deus disse: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. E mais uma vez eu gosto de imaginar a cena dessa forma: Jacó com a sua perna deslocada, com dor, sem conseguir ficar em pé, mas ainda assim, ele não deixa que Deus simplesmente vá embora, como vencedor da luta. Mas Deus se agarra com as roupas, Jacó se agarra com as roupas de Deus e diz: eu não te deixarei ir, se não me abençoares. Irmãos, é curioso porque aqui Jacó está sozinho, cansado, prostrado, suplicando a bênção. Esse mesmo Jacó, antes, ele usou de outros métodos para ser abençoado. Ele compra a bênção com um prato de comida, usando a sua esperteza. Ele engana o seu próprio pai, se passando pelo seu irmão, usando ali da mentira, da falsidade. Mas veja, aquele era o Jacó antigo. O Jacó novo, ele não usa mais de trapaça. Ele está sozinho, ele está cansado, ele está rendido. E ele sabe que a única coisa que ele pode fazer é o quê? Pedir. Não se engana Deus, irmãos. Ele podia enganar Isaac, velho, cego, mas ele não podia enganar a Deus. Jacó agora era um novo homem. Ele não usa de artifício, ele não usa de negócio, ele não faz uma barganha, ele não mente. Ele pede a Deus: não te deixarei ir, se não me abençoares. Jacó, irmãos, ele não apenas clamou, mas Jacó ele foi transformado. E essa transformação se mostra aqui em dois níveis. O seu nome foi mudado. Foi a primeira grande transformação, Deus vai dizer: como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Verso 28, então já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Jacó recebe um novo nome. Na antiguidade, um nome tinha um significado muito grande. Veja, o nome não era simplesmente a forma como nós chamamos as pessoas, mas o nome indicava circunstâncias, características da vida daquela pessoa. Se aquele homem um dia foi Jacó, o enganador, o suplantador, o mentiroso, ele agora era o príncipe que lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Jacó recebeu um novo nome. Não apenas isso, irmãos, mas Jacó recebeu uma nova forma de andar. É curioso que o texto vai dizer que daquele dia em diante Jacó ele andava puxando a perna. Veja, aquela luta com Deus, aquele encontro com Deus deixou na vida de Jacó sequelas para sempre. E essas sequelas, elas são simbolicamente ali cristalizadas na figura de um homem que manca. Desde aquele dia, Jacó, que sempre foi um homem forte, um homem viril, um homem disposto a grandes aventuras, a resolver os problemas, um homem forte que lutava com animais selvagens, que cuidava das ovelhas, agora aquele homem para o resto da sua vida ia puxar uma perna. Ficou coxo, ficou manco. Jacó, daquele dia em diante, irmãos, ele passou a andar de uma forma totalmente diferente. Da mesma forma, irmãos, conosco, o cristão, a partir do momento que ele tem um encontro com Cristo, ele muda. Ele recebe um novo nome. Você não precisa ir num cartório mudar o seu nome, mas você recebe um novo nome. Você é chamado pelo nome de Cristo. Você agora é da família de Deus. Você é chamado cristão. Como os de Antioquia foram desde aquele dia chamados cristãos, pequenos cristos. Esses, irmãos, somos nós. Pessoas que devem refletir nas suas vidas e na sua forma de andar. Assim como Jacó passou a andar de forma diferente, nós devemos andar de forma diferente. Nós devemos andar, como diz o apóstolo Paulo, em novidade de vida. Por fim, encerrando, o texto nos mostra que Jacó clamou a Deus, que Jacó foi transformado, mas nos diz também, irmãos, que desde aquele dia Jacó, ele passou a enxergar a Deus. Verso 29, aliás, verso 30 diz assim: aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a face de Deus e a minha vida foi salva. É isso, irmãos, que significa a palavra Peniel, a face de Deus. Jacó, irmãos, finalmente pôde dizer que viu a Deus, não simplesmente porque lutou com aquele homem,
mas porque de fato ele teve um encontro transformador com Deus. Ele viu a Deus no sentido de que ele contemplou a bondade do Senhor, a sua misericórdia. Veja, se fosse qualquer outro inimigo, se fosse um inimigo humano, o que é que ele teria feito com Jacó? Cansado, exausto, sozinho, prostrado. Ele teria matado Jacó. Se aquela briga fosse uma briga comum, a gente esperaria que o inimigo de Jacó tivesse o matado ali mesmo. Mas Deus, irmãos, quando luta conosco, Deus, quando traz provações sobre nós, não são para destruir, não são para nos aniquilar, mas sim para nos transformar. Jacó enfrentou aquela luta com Deus, não para o mal, não para o pior, não para a morte, mas para o bem, para a transformação, para a vida. Ele viu a face de Deus e a sua vida foi salva. Isso nos ensina, irmãos, que as provações que nós enfrentamos, as dificuldades, muitas vezes, se não todas, são Deus, em certo sentido, lutando conosco. É Deus lutando conosco, provando a nossa fé, querendo saber o quanto nós estamos dispostos a segui-lo, o quanto nós estamos dispostos a abrir mão, a entregar, a desistir do nosso orgulho, desistir do nosso amor próprio, desistir do apego às coisas do mundo. Deus está nos provando, irmãos, diariamente, sobre o quanto nós estamos dispostos a perder para segui-lo, para tê-lo, para possuí-lo. Que de fato, irmãos, nós possamos, à semelhança de Jacó, lidar com essas lutas do dia a dia com o coração disposto a recebermos aquilo que Deus quer nos dar. Deus queria dar a Jacó uma nova vida. Jacó estava disposto a recebê-la. Percebe, irmãos, que isso aqui não foi sem sofrimento, não foi sem luta, não foi sem dor. Jacó apanhou. Eu acredito que Jacó saiu muito avariado dessa briga. Quando ele atravessou o rio, no dia seguinte sua família recebeu. Eu disse: Jacó, o que foi isso? Jacó com o olho roxo, nariz sangrando, puxando uma perna. O que foi que aconteceu? Certamente todo mundo se preocupou, mas Jacó ali era o homem mais feliz da face da terra. Mesmo puxando a perna, mesmo com os olhos roxos, com o nariz sangrando, mas Jacó passou por aquilo e foi um homem transformado. Veja, vai ter luta, vai ter sofrimento, não vai ser fácil, mas irmãos, aqueles que estão dispostos a atravessar o ribeiro, a atravessar o Rio Jordão, a chegar à outra margem, a chegar à terra prometida, essas pessoas só farão isso através da luta. Mas nós cremos que essa luta, como já foi dito, é para o nosso bem, é para o nosso melhor. E Deus nos concede, irmãos, a graça de perseverarmos, de enfrentarmos essas dificuldades, crendo que Deus, ele não é contra nós, mas que Deus, na verdade, ele é por nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos lá.